Saudamos a você nesse meio de semana, nesta oportunidade que eu e você temos de darmos uma paradinha nos nossos afazeres e de voltarmos os nossos pensamentos para as coisas do céu. Quero convidá-lo agora a exercitarmos, louvar ao Senhor com entendimento. Louvar ao Senhor não só abrindo o inário e cantando o hino, mas de tomar para você, eu tomo para mim, o hino e a sua letra como a minha oração sincera. Eu quero convidar você a cantar esse clássico do nosso inário adventista, que fala assim: firme nas promessas, firme nas promessas. É o 274 do nosso inário. Cantemos juntos com alegria. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, cante dizendo: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus, cante com alegria. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que maravilha é podermos cantar, sim, podermos cantar desta bendita esperança. Em momentos de aflição, de tristeza, de incertezas, nós somos convidados a olhar com fé, mas não olhar com fé para aquilo que está sendo noticiado nos meios de comunicação. Olhar com fé para o que nós vemos, as pessoas perdidas, muitas nas filas dos bancos. Nós somos convidados sim a olhar com fé para cima. Olhar com fé para as promessas que temos de Deus. O nosso inário também nos brinda com este lindo hino de número 272. Um convite: olha com fé para cima. Vamos cantar juntos. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontra só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus
Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Não andes cabisbaixo pra mais te entristecer. Olha com fé pra cima. Procura Cristo ver. Cante forte. Sempre, sempre. Olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Que maravilha é podermos meditar nesses hinos e ter a certeza de quando nós estamos cantando, nós nos sintonizamos com a adoração e o louvor que ocorre no céu. Eu quero convidá-lo agora a orarmos, agora com os olhos fechados. Orarmos clamando que o Senhor permaneça conosco e que o seu Espírito ilumine a nossa mente nesta noite para aprendermos a sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos no meio dessa semana, para erguermos sim a nossa voz em louvor e adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para cima, enquanto muitos só olham para os lados e para baixo. Que possamos também, Senhor, auxiliar essas pessoas, para que também ergam os seus olhos e possam enxergar a bênção que está disponível para todo aquele que crê. Abençoe-nos nesse culto de adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentá-lo nesta noite com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar você novamente para voltar a sua atenção ou a nossa atenção para a palavra de Deus, para a primeira epístola aos Tessalonicenses. E aproveitando, que nós estamos estudando este livro, eu quero nesse momento recapitular algumas informações para que aquilo que nós estaremos estudando nessa noite possa ganhar um novo significado para nós. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito ativa, onde viviam aí numerosos estrangeiros, por ser uma cidade portuária, e ali havia uma colônia judaica. E automaticamente, como resultado dessa colônia, havia também uma sinagoga. Paulo, então, juntamente com Silas, se dirige a essa sinagoga e ali apresenta Jesus Cristo, o Nazareno, como Messias. E essa mensagem alcançou o coração e ganhou um significado, principalmente para as pessoas que haviam abraçado a fé judaica. Todavia, os líderes judeus, eles, contrariados com a nova orientação, eles ficaram furiosos e eles, então, fizeram uma acusação muito séria contra o apóstolo Paulo e Silas. E essa acusação, inclusive, está registrada no livro de Atos, no capítulo 17 e no versículo 7, a última parte, onde os acusadores declararam o seguinte: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa não era uma acusação qualquer, era uma acusação muito séria, porque ela tinha um cunho político. E Paulo e Silas tiveram que abandonar a cidade de Tessalônica e eles fugiram em direção a Bereia. E fizeram isso às escondidas. Mas, chegando em Bereia, eles não tiveram condições de permanecer. E eles, então, seguiram na direção de Atenas. E o coração de Paulo ficou muito inquieto com toda essa situação. Porque ele sabia que agora essa jovem comunidade
cristã, eu poderia dizer assim, essa nova comunidade em Cristo Jesus, eles enfrentariam provações, perseguições. E agora imagine só uma igreja que está começando, as pessoas estão dando os primeiros passos, ele ficou muito preocupado com essa igreja. E Paulo, no seu íntimo, no seu coração, ele mostra isso profundamente, o desejo de ir até essa igreja e poder pastorear, para poder fortalecer, para poder animar, para poder dizer, vamos continuar, não desanime. E Paulo, então, ele não podendo estar, ou não podendo ir, ele envia Timóteo. E é justamente essa história, ou parte dessa história, que eu quero convidar você para que nós possamos fazer a leitura agora no capítulo 3 e nos primeiros versos. Vejam só o que aparece aí. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Versículo 4. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. O versículo 5. Foi por isso que, já me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. E eu não tenho como considerar todos os elementos da leitura que nós apresentamos inicialmente para vocês. Mas eu quero destacar, inicialmente dessa leitura, o versículo 2. Quando Paulo, ele tendo dificuldade de retornar para Tessalônica, ele então envia o jovem pastor Timóteo. Timóteo, então, ele é apresentado. E o texto aqui deixa muito claro que Paulo o apresenta inicialmente como irmão. Antes de apresentar aqui, quem sabe, as suas atribuições, ele não diz assim, olha, eu estou enviando para vocês Timóteo, porque Timóteo é um bom pregador. Eu estou enviando para vocês Timóteo, porque ele é um bom administrador. Ele, antes de apresentar as características de Timóteo como pastor, ele diz assim, eu estou enviando para vocês Timóteo, que é nosso irmão. Ou seja, é alguém da família cristã. É alguém que tem uma intimidade com Deus. É alguém que conhece Deus. É alguém que vai trabalhar com vocês, mas alguém que tem um relacionamento com Deus e ama essa mesma fé. Paulo apresenta Timóteo como alguém que faz parte dessa grande família que nós chamamos cristãos. Por isso é muito bonito quando nós entramos na igreja e quando nós cumprimentamos o outro dizendo, olha meu irmão, nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Cristo e em Cristo somos irmãos um dos outros. E como uma grande família que tem as suas lutas e dificuldades, mas nós temos um propósito maior, que é ser guiados com essa missão. Paulo apresenta, então, que o ministério de Timóteo era um ministério verdadeiro, autêntico. E eu vou dizer uma frase para vocês nesse momento. A vida de um ministro, a vida de um ancião, a vida de um professor de escola sabatina, é a base do seu ministério. Ou seja, nós devemos viver o ministério. Nós não devemos viver somente o evangelho dentro da igreja, mas fora
das paredes da igreja. E é lá que nós realmente devemos viver o evangelho, é ser sal da terra. Paulo, é claro que depois dessa pequena introdução, de apresentar aqui Timóteo como irmão, ele também aqui começa agora a citar as características de Timóteo como pastor. E no versículo 2, nós encontramos ali uma expressão onde Paulo o chama de ministro de Deus. E eu tive a curiosidade de realmente verificar no original, no texto grego, qual era a expressão para ministro. Já que a lição da escola sabatina nos está dando várias dicas a respeito disso. E no momento em que eu fui pesquisar ali, eu descobri que a palavra ministro ali, no original, é a palavra diácono. E aí eu fiquei em dúvida, mas por que diácono? Não teria um outro nome, uma outra expressão que poderia ser utilizada para ministro? E o que me chamou a atenção é que o pastor Ranieri Salles, em 2018, ele fez um comentário da lição da escola sabatina, em um programa da Novo Tempo, e ele usou a seguinte expressão, que vai nos ajudar nesse momento. Ele diz assim: na igreja, é uma contradição usar o termo liderança servidora, porque não encontramos no Novo Testamento nenhuma figura, metáfora ou indicação de que existisse funções de liderança. No Novo Testamento encontramos 2 ofícios na igreja: presbíteros, que nós chamamos de anciãos, e diáconos. Esses eram ofícios de serviços. As pessoas não eram escolhidas para liderar, e sim para servir. Veja, no momento em que o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui a expressão, dizendo que Timóteo era um ministro de Deus, ele está dizendo que Timóteo estava sendo enviado para pastorear a igreja, mas a sua atitude, o seu comportamento, a sua posição, não é a posição de um líder que vai para guiar, que vai para dizer, temos que fazer assim, temos que fazer dessa maneira. Timóteo, ele é enviado como servo, ou seja, geralmente nós invertemos hoje essa estrutura. Nós geralmente olhamos para a igreja e os membros da igreja aqui e olhamos o pastor como alguém que está num nível superior de liderança. E Paulo está invertendo isso. Está dizendo que aqui está a igreja e abaixo da igreja, como servo da igreja, está Timóteo, que é um ministro de Deus. Isso faz muita diferença, principalmente com relação a todo o papel do Novo Testamento, que não existe nenhuma identificação com esse tipo de liderança, mesmo que a gente tente corrigir dizendo liderança servidora. O que existe é o papel do presbítero, do ancião, e o papel do diácono, que são ofícios da igreja cristã que estão ali para apoiar, estão ali para servir a comunidade. Timóteo é enviado a esta comunidade com esse viés. Mas o interessante é que Paulo, no momento em que ele envia Timóteo, ele usa, ainda no versículo 2, um par de expressões que diz assim: Timóteo é enviado para encorajar e para exortar. Timóteo realmente foi enviado porque aquela igreja, aquela comunidade, estava passando por tribulações, por dificuldades. E esta igreja foi atacada diretamente pelo tentador, pelo inimigo. Primeiro, essa igreja foi atacada porque foi espalhado várias mentiras a respeito de Paulo, né? Que Paulo não era um aproveitador, que Paulo não era um verdadeiro pregador de Cristo Jesus. Atacou também não só a figura de Paulo, que era a figura, poderia dizer, do fundador da igreja,
mas atacou também a fé das pessoas, restringindo a vida das pessoas em função do nome de Cristo. As pessoas perderam o emprego, as pessoas tiveram um afastamento, um abandono dos familiares. Houve também nessa igreja agressão física. Pessoas foram lançadas nas prisões, foram agredidas fisicamente, quem sabe com pedradas ou algo parecido. E, ao mesmo tempo, a igreja, essa comunidade jovem, ela enfrentou ali a lei e a autoridade civil do Estado, agindo contra essa nova fé. Então, Timóteo é enviado para dar suporte, para ajudar essa comunidade a crescer. E eu digo para vocês o seguinte: nós precisamos compreender que esse é o papel do ancião, esse é o papel do pastor, esse é o verdadeiro papel daquelas pessoas que hoje nós chamamos liderança. Nós estamos na igreja para servir, essa é a nossa posição. Mas, diante disso, diante desse envio, Paulo agora recebe Timóteo. Vejam os versículos 6 em diante. Eu quero convidar você agora para o versículo 6 até o versículo 8. O texto diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. E o versículo 8, que é o verso central deste capítulo, diz assim: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Quando Paulo recebeu o retorno da ida de Timóteo, prestando ali um relatório sobre o que ele encontrou, como estava agindo a igreja. Claro que algumas dificuldades existiam, e uma delas eram algumas pessoas que não compreenderam muito bem a mensagem a respeito, ou o ensinamento a respeito da volta de Jesus. Algumas pessoas ficaram confusas, ou meio que se aproveitando desse ensinamento para não trabalhar. Mas isso é um assunto que nós iremos trabalhar com vocês no futuro. Mas Paulo aqui recebe esse relatório de Timóteo e ele fica muito feliz, porque as notícias são maravilhosas, porque essa igreja é jovem, mas essa igreja está passando por dificuldade, mas eles estão unidos. Essa igreja, em lugar de desanimar, espalhar, por exemplo, os irmãos em vários lugares, não, uniu essa igreja e eles estavam mais prontos e mais fiéis do que antes. Sabe, eu recebi essa semana uma notícia muito, muito importante. Eu, ao conversar com um amigo, pastor, ele faz parte aí desta equipe que lidera a igreja, ele disse que o seu estado é um estado que está enfrentando muito essa questão da epidemia, do Covid. E eu estou me referindo ao estado de Manaus, né, ao estado do Amazonas, e a cidade ali de Manaus. E o pastor disse que, um determinado dia, ele recebeu na associação um irmão que veio lá do interior. E esse irmão veio para trazer o seu dízimo, que há alguns meses estava guardado. E o irmão trouxe ali um valor, foi registrado no caixa da associação, da igreja. E logo depois que o irmão fez a devolução do dízimo, o irmão então foi atendido pela assistência social adventista. E ele trouxe o dízimo e ele estava levando algumas cestas de alimento para a sua família. E aquele pastor, ao conversar comigo, ele disse o seguinte, que ele ficou impressionado com a fidelidade desse irmão. E realmente é algo assim de
da gente olhar, parar e pensar. Eu não estou falando aqui da questão do valor, né, mas da fidelidade da pessoa. Você já imaginou um indivíduo um membro de igreja, que tem restrições, dificuldades em casa, ele agora então é fiel a Deus, e ele volta, deixa o dízimo, mas volta para sua casa levando cestas de alimento? Olha, nós realmente precisamos repensar muita coisa com a nossa vida, a maneira como nós estávamos vivendo ou estamos ainda vivendo. A prioridade que alguns membros da igreja têm na obra de Deus e na fidelidade a Deus. Esta igreja em Tessalônica, apesar das dificuldades, das lutas, da perseguição, essa igreja estava sendo muito fiel. O que gera maior desgaste para nós, pastores, não são as adversidades, né? Ou seja, os problemas externos. Mas o que mais gera dificuldade para nós são as dificuldades internas, os desgastes, as lutas, as brigas, os desentendimentos, os conflitos. Queridos, nós precisamos compreender que esta igreja, vivendo dias difíceis, eles estavam sendo fiéis a Deus. E eu sei que isso está acontecendo em muitos lares. E eu posso afirmar para vocês que diante da fidelidade de cada membro da igreja, da fidelidade do povo de Deus, Deus vai continuar derramando e abrindo, quem sabe, bênçãos sem medidas para derramar sobre o teu povo. Existe um texto que resume bem isso, que diz: provai e vede. Ou seja, nós temos que ser fiéis a Deus e ter a certeza de que nós estaremos vendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Paulo recebeu essas notícias e depois dessas informações maravilhosas, de relatos, coisas que animaram a fé do apóstolo, eu quero convidar você então agora para a última parte desse texto. Os versículos 9 a 13, eu leio assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Veja agora o apóstolo Paulo, ele começa a desenvolver aqui uma oração. É isso que ele está fazendo. Diante da sua alegria de receber as notícias, ele agora começa a orar pelaquela comunidade, já que ele não podia estar lá fisicamente. E ele ora por essa comunidade, e uma das coisas que ele apresenta na sua oração é que a fé desta comunidade, ela deve ser uma fé madura. A nossa fé, ela não é perfeita. A nossa fé, ela precisa de reparo. Nós precisamos cuidar do nosso escudo da fé e eliminar todas as rachaduras. E isso é uma avaliação que nós devemos fazer na nossa vida e percebermos aonde estamos errando, aonde estamos falhando, aonde estamos sendo negligentes, para que nós possamos novamente reparar a nossa proteção e aumentar a nossa fé. A fé é como se fosse um músculo do nosso corpo que precisa ser exercitado. A fé é assim. Como é que nós exercitamos a fé? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através de uma música. Como é que nós criamos brecha nesse escudo, nessa proteção da fé?
olha, fazendo o contrário, deixando de ler a Bíblia, e a gente usa todo o nosso tempo, quem sabe, vendo coisas que não vão edificar a nossa fé, quando nós negligenciamos o estudo da Bíblia, da oração, quando nós ouvimos músicas seculares, ou seja, a nossa fé ela vai sendo perdida, né? Nós vamos perdendo a nossa fé, a intensidade, a força. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa fé. O apóstolo Paulo ele destaca aqui na sua oração que essa igreja ela tem que crescer na fé. Nós não podemos continuar como crianças, meninos, a vida inteira. Nós precisamos crescer e amadurecer. Por isso o apóstolo Paulo também, ele faz na sua oração aqui, ele cita que esta comunidade, ela precisa ter um amor profundo. Porque nós temos que entender assim, que diante das dificuldades e tribulações e provações, existe aquelas pessoas que vão melhorar e que vão ficar mais firmes ainda, mas existe aquelas pessoas que devido às dificuldades, elas vão agir de maneira mais egoísta. E isso acontece também com cada um de nós, principalmente diante dessa crise. Se você olhar o comportamento de algumas pessoas no início dessa pandemia, com medo das mercearias não terem um alimento, foram lá e fizeram super ranchos, e a gente registrava, eu li vários registros através da mídia, de mercearias de supermercado que estavam praticamente com as suas prateleiras vazias. Ou seja, às vezes nós agimos de maneira egoísta, porque o mesmo sol que endurece a cera, né, que amolece a cera, ele vai endurecer o barro. Ou seja, aquilo que pode ser benéfico para a minha fé, para outras pessoas, pode ser um momento gerador de crise. Por exemplo, nós estamos tendo agora os nossos cultos online, né, e nós estamos fazendo transmissão. Daqui a pouco tem gente que está gostando tanto que vai ter dificuldade para voltar para a igreja. E existem outras pessoas que estão perguntando assim, pastor, quando é que nós podemos realmente voltar para a igreja? Ansiosos por esse momento. Ou seja, nós devemos, cada um de nós fazemos uma leitura desse período de crise, mas o apóstolo Paulo coloca para nós que nós devemos ter um amor profundo. E esse amor profundo de respeito pelo outro, sabe, é muito fácil você amar os iguais, aquelas pessoas que são bondosas contigo. Mas o difícil é amar os inimigos, aqueles que perseguem, aqueles que têm dificuldade, que têm uma opção de gênero diferente da sua, que têm uma cor diferente, que têm uma raça diferente, que têm uma outra religião. Paulo está dizendo que nós temos que amar. E esse amor deve ser profundo. E Paulo, ele termina essa oração, novamente com o tom aqui, como ele termina todos os outros capítulos, que é com a volta de Jesus. Mas aqui ele coloca um aspecto fundamental. Ele diz que essa igreja, que essa comunidade, ela deve ser uma igreja que deve buscar a santidade. A palavra santidade é uma palavra que ela é utilizada geralmente no contexto bíblico para referir-se a objetos, né? Esse púlpito, esse microfone, né? Então, a palavra santidade quer dizer que esse microfone ele está sendo separado para uma função específica. Esse púlpito ele é separado para o uso da pregação da palavra de Deus. Ou seja, existe um momento em que você separa este móvel para ser utilizado para Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala de santidade, ele está dizendo para nós que o cristão, ele também deve ser alguém separado. Alguém que está nesse mundo, alguém que vive nesse mundo, alguém que trabalha, alguém que compra, alguém que paga os seus impostos, mas a nossa vida é uma vida de uma pessoa separada do mundo. Separada no sentido porque nós nos identificamos com a obra de Deus. Nós estamos vivendo bem perto da volta de Jesus. E com esse sentimento da volta de Jesus, a nossa vida é uma vida diferente. As nossas atitudes
São atitudes diferentes. A maneira como nós investimos o nosso dinheiro é de maneira diferente. Ou seja, nós pensamos, nós agimos em função da volta de Jesus. Santidade não tem a ver com isolamento, né? John Wesley, ele chegou a dizer o seguinte, que não existe santidade fora de uma sociedade, ou seja, dessa ação social. Não tem como eu ser santo como os essênios, na época de Cristo, ou antes de Cristo, que se isolaram e que iam até a cidade somente para fazer as suas compras e rapidamente voltavam. Eles até fizeram coisas positivas, como construir uma biblioteca, fizeram a conservação de vários textos bíblicos, mas não é o estilo de vida que Deus coloca para nós. Deus está convidando você para viver em santidade, mas dentro deste mundo de pecado, para que eu e você possamos representar e apresentar a pessoa de Cristo e o modelo de Cristo. A maneira como nós vivemos nesse mundo acaba sendo uma mensagem silenciosa de que Jesus vai voltar. Se você olhar para o Antigo Testamento, Abraão, ele viveu no meio dos cananeus de maneira pacífica. Um homem com recursos, mas um homem que não fazia questão de guerrear, de se impor. E ele agiu, e a sua vida era uma vida de santidade, testemunhando a respeito desse Deus. E esse é o convite que Deus faz para nós. O convite de sermos santos neste mundo, de sermos separados, porque Jesus está voltando. Esse é o desafio. O desafio que eu quero deixar com você nessa noite. Ser santo, santo. E é sobre isso que nós queremos convidar você para louvar o nome de Deus nesse momento. E a sua resposta é através do hino. Eu quero convidar o Elmer nesse momento para gerenciar esse momento para nós. É momento de sintetizarmos essa mensagem que acabamos de ouvir. As palavras do hino de número 282 do nosso hinário, elas salientam essa série de coisas que fazem parte dessa vida de santificação. Tudo que foi falado agora é momento de eu e você refletirmos cantando. E eu convido a você agora a cantar, a refletir e a responder. Vamos juntos? Tempo de ser santo, tu deves tomar, ter vida em teu mestre, seu livro estudar, ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar, e aos necessitados ir para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar, sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, ver no Salvador, por tua conduta dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, em gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, sem nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu
Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse convite que está sendo feito para nós nesta noite, de sermos mais semelhantes a Cristo Jesus, de ser a voz para aqueles que estão passando por aflições, de ser o apoio para aqueles que estão diante de situações de injustiça, de ser o amparo para aquele que precisa de uma mão forte e de um apoio nesse momento. Ou seja, a santidade não tem a ver com isolamento, com distanciamento, mas tem a ver com esta vida que reproduz o caráter de Cristo aqui nessa terra. Esse é um desafio muito grande, porque é o desafio de apresentar Jesus Cristo na minha família, no lugar onde eu trabalho, na sociedade aonde eu estou vivendo. E eu sei que esse desafio nós só iremos conseguir realmente demonstrar Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos qualifique como teu instrumento. Nos habilite como um verdadeiro instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Que cada pessoa que se aproximar de mim, que cada pessoa que conversar comigo, possa estar diante de alguém que reproduz e replica o amor de Cristo Jesus. Nós suplicamos as tuas bênçãos, Senhor, não que haja em nós merecimento algum, mas estamos confiantes no sacrossanto nome do Senhor Jesus. Amém.